A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmão Alphaville Conde 2, Êxodo 17, nosso querido irmão Leandro, neste dia 24/10, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, onde nós aprendemos a servir a Deus em espírito e em verdade, né, irmãos? Irmão, nós vamos colocar aqui um culto para a Irmandade. A Irmandade deixa aí seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, né, irmãos? E vamos colocar para a nossa Irmandade aí, comentar o que vocês acham a este respeito, neste culto onde Deus falou com as nossas almas e alegrou os nossos corações. Deixe também a sua inscrição, né? E comente se Deus falou com a sua alma, né, irmão, nesse culto. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos. 26 minutos de pura glória. Vamos lá. Tomar. 17. Êxodo 17. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 17. Na minha Bíblia, na página 92. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma consigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a vara com que feriste o rio. Vai, e eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Maribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esses versos. Amém. Glória a Deus. Moisés, todos nós conhecemos a história de Moisés, incumbido dessa missão, não é? Pela escolha de Deus na sua vida. A obra do deserto, irmãos, é uma coisa maravilhosa. E quando nós vamos observando tudo aquilo que esse povo passou para chegar até onde chegar, serve de nós como exemplo, não é? Tanto para o bem, não é? Como nós observarmos, puxa vida, olha que obra maravilhosa que Deus fez. E também para observar também o comportamento do povo, que por vezes for um pouco assim injusto dentro de tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles. Eles viveram centenas de anos dentro de um regime escravocrata, dentro de toda aquela situação, até que chegou o tempo em que o Senhor, então, levantou-se alguém para o fazer sair daquele lugar.
E o Senhor fez tantos sinais, tantas maravilhas. Salvo eu 10 grandes sinais entre eles, para convencer, não é, o faraó que pudesse dar a eles toda a liberdade. E assim, irmãos, através de tudo aquilo que o Senhor foi fazendo, o Senhor foi mostrando a eles o seu poder, não só para eles, mas tantos quantos estavam à volta, os povos ali reunidos, e principalmente, irmãos, de um Egito, que era tão bem estruturado nas suas crenças, nas suas tradições, nas suas formas, não é? Irmãos, de forma que o seu orgulho, dentro daquilo que eles se propuseram fazer, não é? Irmãos, mas o Senhor, através dos grandes milagres, culminando então ali nos primogênitos, e foi então que deu abertura para o povo sair, não é? E, irmãos, os sinais de Deus tão manifestos na vida daquele povo. E assim, irmãos, chegaram até, irmãos, à beira do rio, né, do mar, e o mar se abriu para que o povo pudesse passar. Nós temos a impressão de que nem todos saíram do Egito, nem todos. Talvez alguns olhando, não é, irmãos, pela a distância, imaginando a distância a ser percorrida, os recursos, não é? Irmãos, e tudo aquilo toda a dificuldade à frente, talvez nem quiseram sair do Egito. Vou ficar por aqui mesmo. Mas a grande maioria, assim como diz os mais velhos, as crianças, se propuseram a sair nessa jornada de fé, procurando, porque reconheciam que ali não era a sua pátria. Não era a sua pátria. Quero dizer, esse estilo de vida, esse tipo de vida não serve para mim. Então vamos atrás, não é, irmãos, daquilo que Deus prometeu aos nossos pais, irmãos, a fé, a nossa crença. E assim eles saíram, então, passando pelo mar, irmãos, e depois que o mar fechou, já não tem mais como voltar para trás, não é? Irmãos, essa vida, não é, a vida espiritual em Deus por Jesus Cristo, nesta graça bendita de salvação, também é assim. Nós saímos, não é, irmãos, do nosso lugar comum, de prisões espirituais, crendo na pessoa de Jesus Cristo, passando pelo sinal das águas, que é o nosso batismo, né? Então estamos prosseguindo, porque nós reconhecemos que esta terra e toda essa injustiça não é o nosso lugar. Glória a Jesus. E todos nós, irmãos, temos que ter essa consciência. Isso é o primordial entre nós. A consciência de que esta não é a nossa terra. Por mais que nós tenhamos uma vida de alguma forma abastada, de alguma maneira, se é que assim tem, porque nós entendemos, irmãos, que aquele que, porventura, tem algum bem material, o bem material também não traz, irmãos, uma felicidade. Tem sempre alguma coisa para que, irmãos, de vazio, de necessidade dentro dos corações, dentro da mente, né? Já vi gente dizendo assim, tenho tudo, e daria tudo que eu tenho para ter a felicidade de alguém que não tinha nada, mas tinha a alegria de Deus dentro do seu coração. Glória a Deus. Então, querendo dizer, irmãos, nada desta terra pode gerar em nós, irmãos, a felicidade plena. Irmãos, e as injustiças, elas são presentes de toda maneira, no dia a dia, nos trabalhos, não é? Irmão, às vezes na vida familiar, na vida profissional, nós nunca temos tudo aquilo que nós queremos, estamos sempre sujeitos, irmãos, a alguma situação, alguma circunstância, bendito o Senhor, que nos faz muitas vezes vir aos pés do Senhor, irmãos, e para o crente, aquele que crê em Deus, irmãos, tem um dito que diz assim, Deus prova aquele que Ele ama, irmão, bendito ao Senhor, porque através do nosso sofrimento, através das lutas, da guerra, nós vamos aprimorando também a nossa vida espiritual, e assim nós vamos levando, irmãos, o nosso caminhar, a nossa jornada, sabendo que nós temos um lugar para chegar. Entendendo também, irmãos, assim como na vida desse povo, os milagres, as obras de Deus, os sinais, eles acompanham aquele que crê. E nisso está, irmãos, a grande virtude da palavra, não é? Da nossa vida em Deus. Irmão, por mais que, irmãos, tenhamos alguns intempéries, alguma situação, alguma dificuldade,
irmãos, o sinal da palavra está sempre sobre a nossa vida, irmão, bendito é o Senhor, para a confirmação da nossa fé, irmãos, para que, irmão, gere força, condição dentro de cada um de nós, para nós prosseguirmos diante desse deserto também. Bendito é o Senhor, porque nós também estamos diante de um deserto, irmãos, um deserto não da matéria, da areia, não é, irmãos, mas no deserto, o que tem no deserto? Por vezes a areia quente, o frio da madrugada, não é? Irmãos, tem por vezes alimento em escassez, como nós lemos aqui, em alguma oportunidade, irmãos, o povo com fome. Moisés, e agora? O que nós vamos fazer? Nós saímos de lá, e agora? Irmãos, daqui a pouco, irmãos, o Senhor falou para Moisés que ia prover, irmãos, e veio o maná do céu, irmão, bendito é o Senhor, e eles se alimentavam, e assim indo, irmãos, do frio da madrugada, porque de alguma forma não saíram tão preparados para aquela jornada, tinha as necessidades, mas no coração deles, tinha confiança, ou teria que ter a confiança de que o mesmo Deus que nos tirou do Egito, irmãos, Ele vai prover para nós aquilo que nós precisamos. Bendito é o Senhor. E foi assim, irmãos, diante da fome, maná caiu do céu, irmãos, diante da sede, irmãos, como nós lemos aqui, irmãos, teve uma passagem anterior, que as águas que eles chegaram para beber, a água era amarga, mas o Senhor fez tornar a água em doce, irmãos, própria para se beber, irmãos, e nessa ocasião faltou água, irmãos, o Senhor também, irmãos, feriu a rocha, e a água teve, irmãos, para saciar. Então, irmãos, o provimento, e aqui está, irmãos, o sentimento da palavra nesta noite, o provimento de Deus, Ele está na vida daquele que te clama, que busca o servi-lo, não é? Irmãos, de todo o coração, que tem a fé nele, irmão, bendito é o Senhor, e de alguma forma está guardado por Ele, debaixo da palavra, irmão. E por vezes, nós nos deixamos de acreditar, ou deixamos-nos levar, irmãos, por razões que faz nós, irmãos, nos questionarmos o próprio provimento de Deus, e permitimos que os desesperos sobre nós venham, irmão, bendito é o Senhor, às vezes até com justa razão, pela fragilidade da nossa carne, pela luta, pela guerra, pela situação dentro de uma casa, uma situação familiar e tantas outras questões que surgem no nosso caminho, irmão, bendito ao Senhor. Mas igreja, nós não podemos deixar de crer, irmãos, no provimento de Deus na vida de cada um de nós. Bendito ao Senhor, porque, irmãos, Ele sabe tudo Ele pode investigar. Irmão, bendito ao Senhor, e Ele sabe a medida de cada um de nós diante da sua presença. Bendito ao Senhor, irmãos, e o povo, irmãos, infelizmente, alguns murmuravam, porque permitiam que, irmãos, a despeito de toda a obra, de toda a grandeza que se manifestou, de tudo aquilo que alcançaram, irmãos, do lugar alto que chegaram através do poder de Deus e da sua manifestação, ainda assim se deixavam levar, irmãos, pelo desespero, irmão, de forma que habitavam neles uma fragilidade enorme em relação à sua própria crença e à sua própria fé, irmãos. Mas podemos imaginar, não é, irmãos? Foram tantos anos dentro daquele lugar, naquele ambiente hostil, debaixo de toda aquela fragilidade, não é, irmãos, que algumas coisas precisavam ser aprendidas, alguns sentimentos precisavam ser aprimorados, a fé precisava ser trabalhada, irmão, bendito é o Senhor, de tal forma, irmãos, como está escrito aqui nos Evangelhos, a chegar, irmãos, numa fé perfeita, numa altura de um varão perfeito, irmão, varão perfeito não porque faz tudo certo, não, mas porque a fé, ela está legitimada dentro do coração. Bendito é o nome santo do Senhor. E assim como nós, irmãos, porque os irmãos sabem que toda a história do Êxodo, irmãos, a vida dos profetas, não é, dos juízes, assim por diante, toda a Escritura, irmãos, ela teve um objetivo em Deus, irmão, bendito é o Senhor, que era, irmãos, a revelação e trazer para nós o Senhor Jesus.
Não é isso, irmãos? O Filho de Deus que entre nós esteve para promover para nós, irmãos, essa porta aberta. E a obra de Cristo, irmãos, ela é algo que é até em alguns momentos, dentro da nossa reflexão, da nossa pequena mente, irmãos, às vezes nós não temos condição ou capacidade de compreender, irmãos, a altura e a profundidade que envolve a obra de Cristo. Por isso que, irmãos, a palavra, ela dá um conselho em cima de conselho. Ninguém julga ninguém. Essa é a primeira ordem, irmão, bendito é o Senhor, do Senhor para conosco. Irmão, ninguém julga ninguém, ninguém olha defeito de ninguém, porque todos estão nele e sobre ele também. E os irmãos vejam bem, irmãos, até quem não é crente, até aquele que se diz ateu, irmão, porque pela sua fragilidade da tua mente, não é, irmãos, o sentimento do teu coração não consegue compreender as coisas do Espírito, mas o Senhor conhece todas as coisas, irmãos, e não sabe que sem Ele não há nada que subsista na face desta terra. Irmão, bendito é o nome santo do Senhor, de forma que tudo está nele, irmãos, mas nós pela sua misericórdia alcançamos o privilégio de andar com Ele e viver com Ele, irmão, bendito é o Senhor. Então, igreja, se assim é, se estamos nele, e se temos a nossa fé aperfeiçoada nele, irmãos, então, irmãos, temos que deixar de lado alguns embaraços dessa vida, algumas inconsequências dessa vida, algumas murmurações dessa vida, algumas ansiedades, irmão, bendito é o Senhor, irmãos, e deixar e permitir que Ele trabalhe na vida de cada um de nós. Bendito é o Senhor. Saia daqui de dentro desta casa, nesta noite, com a certeza viva dentro do teu coração. O Senhor está trabalhando por cada um dos que aqui estão. Bendito é o nome santo do Senhor. E se você tiver paciência, e se você tiver fé, irmão, bendito é o Senhor, ao seu tempo, irmão, bendito é o Senhor, Ele vai fazer algo no nosso caminho, para que você possa glorificar a Deus. Irmão, bendito é o Senhor. Esta palavra, irmãos, ela vem para trazer um pouco de água para nós. Irmão, bendito é o Senhor, porque nós temos uma jornada, nós temos uma caminhada, tem uma promessa de Deus, irmãos, na nossa vida terrena, principalmente na nossa vida espiritual. Irmão, nós temos algo para alcançar, temos caminhos para passar. Irmão, bendito é o nome santo do Senhor. Se a libertação vem hoje, irmãos, não é esse o caso. Se vai vir amanhã, não é esse o caso. O caso é que nós precisamos caminhar, irmãos, e acreditar que Ele é o provedor de tudo na nossa vida. Bendito é o nome santo do Senhor. E que ao seu tempo, Ele dará o livramento. Ele vai gerar as condições. Irmão, bendito é o nome santo do Senhor. E Ele vai operar na nossa vida, irmão, segundo as suas razões. Irmão, bendito é o Senhor. Porque muitos querem ter razão, irmãos. Talvez este seja a nossa maior dificuldade, não é? Dentro das nossas razões, dentro daquilo que nós desejamos e almejamos, e achamos justo, achamos isso, achamos aquilo outro. Irmão, bendito é o Senhor. E as razões de Deus, irmão, sobre a vida de cada um de nós. Irmão, bendito é o Senhor. Ela tem que, irmãos, imperar, irmão, na nossa vida, na nossa história, para que nós possamos ir bem, irmão. Bendito é o Senhor. Porque o nosso coração, por vezes, nos engana. Irmãos, o nosso achismo, o nosso achômetro, não é? Irmãos, às vezes nós achamos, irmãos, mas se nós sujeitarmos a palavra, a sua guia, a sua direção, pode ter certeza de uma coisa, irmãos, ao seu tempo, você vai se alegrar da presença de Deus, por aquilo que Ele vai gerar, irmão, bendito é o Senhor, e vai colocar em você, irmão, bendito é o Senhor, um cântico na presença de Deus. Não tem coisa melhor, irmãos, bendito é o Senhor, de chegarmos a um ponto da nossa vida, em que nós, olhando para a nossa situação, olhando para a nossa vida, irmão, bendito é o Senhor, irmãos, tenha um cântico dentro de cada um de nós, cheio da alegria verdadeira, irmão, bendito é o Senhor, legitimada pela ação da palavra, naquilo que gera experiência na vida de cada um de nós.
Irmão, bendito é o nome santo do Senhor. Esta é a grandeza desse caminho. Irmão, bendito é o Senhor, que o Senhor, pela sua palavra, vai trabalhando na vida de cada um de nós. Pode ter certeza de uma coisa, igreja, irmãos, e beba desta água nesta noite, porque é isso que você está precisando. Bendito é o nome santo do Senhor. No tempo de Deus, as novidades aparecerão, irmão. Bendito é o nome santo do Senhor. As novidades aparecerão, a saída virá, irmãos, as coisas acontecerão da forma como o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, e nos dará o direito de cantar na tua presença. Irmão, bendito é o Senhor. Mas, irmãos, não sejamos alienados pelas coisas desta vida, irmão, porque tudo aqui é muito passageiro, e a alegria de hoje pode ser a tristeza de amanhã. Irmão, bendito é o Senhor. Mas estando em Deus, Ele vai colocando as suas razões, irmãos, e nós vamos compreendendo, entendendo o seu querer, e vamos caminhando nesse deserto, irmão, bendito é o Senhor, e a nossa fé vai nele se aperfeiçoando, de forma, irmãos, que podemos ser, irmãos, uma igreja, uma geração cheia da virtude do Espírito Santo entre nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, prossigamos a nossa jornada. Não desanime, irmãos, frente ao pleito, à situação. Irmão, bendito é o Senhor. Não se deixe esmorecer tanto. Como já dissemos, irmãos, tem situações que vêm, que realmente, irmãos, vem algum abalo, vem alguma situação. Mas não murmure contra o seu Deus. Irmãos, e entenda que Ele tem razões de salvação na vida de cada um de nós. Irmão, bendito é o Senhor. E Ele vai guiar o nosso viver. Irmãos, bendito é o Senhor, para que nós possamos de tempos em tempos cantar, irmão, bendito é o Senhor, diante da sua presença, e a se alegrar, irmãos, por aquilo que Ele há de fazer na nossa vida também. Bendito é o nome santo do Senhor. Não estamos órfãos, irmão, de forma alguma. Irmão, bendito é o Senhor. Temos o Deus Pai, tendo a sua palavra cuidando de nós. Irmãos, velando pela nossa alegria, pela nossa força. Irmão, bendito é o Senhor, trazendo para a vida de cada um de nós, irmãos, bendito é o Senhor, a medida que nós precisamos para que nós possamos, irmãos, cantar na presença de Deus. Fiquemos firmes dentro do nosso propósito, irmãos, e aquilo que há, vamos dizer assim, irmãos, de alguma insuficiência, de alguma limitação, de algum trabalho, de algum retrabalho, irmão, bendito é o Senhor, de coisas que faz, irmãos, entristecer o nosso coração, irmão, bendito é o Senhor, está aqui a palavra, beba desta água, irmão, bendito é o Senhor, ainda que haja motivos de tristeza, irmão, bendito é o Senhor, irmãos, a palavra de Deus faz até a tristeza saltar de alegria na sua presença. Então, igreja, a força de Deus em nós, irmão, bendito é o Senhor, irmãos, é o seu Espírito dentro de cada coração. Receba hoje mais uma porção, irmão, bendito é o Senhor, e a alegria de saber que Ele, ao seu tempo, ajudará cada um de nós também. E assim o povo, nós já sabemos o resultado de tudo isso. Passou, depois mandou carne, mandou maná, teve água, quer dizer, tudo aquilo que precisava. Tudo aquilo que precisava. Alguns pereceram no deserto na desobediência. Sabe Deus, tem o Senhor as suas medidas. Irmão, bendito é o Senhor. O Senhor foi renovando. Enfim, na esperança. Porque esta vida, a nossa vida é a vida da esperança. Irmão, se não tem coragem de ter esperança, não serve para caminhar nesse caminho. Esse é o povo da esperança. Sabe por quê, irmãos? Nós esperamos algo que nossos olhos não veem. Irmãos, mas nós sentimos pela fé dentro do nosso coração, nós vivemos pela fé, irmão, bendito é o Senhor, segundo o anúncio da palavra, irmãos, e para isso tem que ter coragem, tem que ter força, tem que ter resiliência, tem que ter prazer, tem que aprimorar o sentimento dentro do nosso coração, irmão, bendito é o Senhor, para que a nossa esperança, ela possa falar mais alto do que as nossas razões. Irmão, bendito é o Senhor, um povo assim, irmão, nenhuma injustiça dessa terra, irmãos, para ele, irmão, bendito é o Senhor, mas ele prossegue, aconteceu isso, tudo bem, vou prosseguir, aconteceu mais aquilo, tudo bem, vou prosseguir,
Irmão, bendito ao Senhor, porque, irmãos, tem razões de Deus que nós também não conhecemos ainda. Irmão, bendito ao Senhor. Mas se você der espaço, irmãos, para o Senhor trabalhar na tua vida, você vai começar a compreender, você vai começar a melhorar, irmão, você vai evoluir mais na presença de Deus. Irmão, bendito ao Senhor, e de esperança em esperança, você alcançará milagres da parte de Deus na tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, seja qual for, irmãos, aquilo que nós estamos aguardando, esperando das mãos de Deus, irmão, naquilo que, como dissemos aqui, irmãos, o maná, a carne, a água, irmãos, e tantas outras coisas que esse povo passou. Irmão, bendito ao Senhor. Tem até uma parte interessante que diz, irmãos, ele nos deserto, faltando suprimentos, a terra, vamos dizer assim, areia quente, não é toda aquela situação, irmãos, mas assim, os seus calçados não se desgastaram. Irmão, bendito ao Senhor. Então, dentro da simplicidade, daquela vida, daquela jornada, irmãos, os calçados não se desgastaram. Irmão, bendito ao Senhor. As roupas não se deterioraram. Quer dizer, nas coisas, irmãos, substanciais, o Senhor foi preservando. Sabe por quê, irmão? O Senhor permite situações para que também nessa jornada se manifeste o valor de cada um de nós, o valor da nossa fé, da nossa resiliência. Ou seja, eu faço a minha parte, povo, faz a sua também, irmãos. E às vezes nós não fazemos a nossa parte, mas mesmo assim Ele provê, irmão, bendito é o Senhor, porque Ele é um Deus de misericórdia, de amor, irmãos, e como está escrito na palavra, Ele não quer que ninguém se perca. Irmão, bendito é o nome santo do Senhor. Então Ele vai nos cuidando, e nós podemos confessar verdadeiramente, irmãos, Ele cuidou, irmãos, está cuidando daquilo que é mais básico da nossa vida. Irmão, bendito é o Senhor. Irmãos, não tem deixado faltar, e não vai deixar faltar, aleluia, nada na nossa vida também. Irmãos, faça menção da sua fé, aprimore a tua crença, irmão, porque Ele faz a parte dele, e Ele quer ver nós fazemos a nossa parte também. Irmão, bendito é o nome santo do Senhor, para que tudo isso, irmão, desenvolva, irmãos, bendito é o Senhor, não só o toma lá, né, e só recebe e não tem nada, não. Ele quer ver o nosso valor também. Ele quer ver a nossa força, irmãos, a força de cada um de nós, segundo a medida do nosso entendimento, das nossas razões, irmão, bendito é o Senhor, mas entendendo sobretudo que as razões dele estão sobre a vida de cada um de nós. Irmãos, ela tem que ser maior, irmão, bendito é o Senhor, porque Ele sabe o que tem para fazer na vida de cada um de nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Receba esta palavra como a água vinda do céu, para prover, irmãos, a nossa sede de justiça e de força para a nossa caminhada, irmão, bendito é o Senhor, nesse deserto tão cheio de injustiça. Bendito é o nome santo do Senhor. Creiamos no Senhor, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Unidos na comunhão, agradecemos. Santo Deus, culto maravilhoso, irmão. Alphaville Conde 2, Êxodo 17. Nosso querido irmão Leandro, neste dia 24, hoje, de outubro. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? E colocar em prática, né? Deus falou com a sua alma? Deixa aqui seus comentários. Deus abençoe, se inscreva no canal. Fique com Deus.